Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Como é bom um dia após a vitória do nosso gigante da colina. Ontem, para mais de 20 mil torcedores no nosso caldeirão de São Januário, o Vasco venceu e não apenas venceu, convenceu o seu torcedor. 3-0. O Vasco hoje tem 55 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Restam 4 partidas, 12 pontos estão em disputa. O Vasco tem 2 jogos ainda dentro de casa. Se vencer essas 2 partidas, ou seja, conquistar 6 dos 12 pontos em disputa, no final do ano a gente comemorará o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Torcedor, o Vasco está voltando. Torcedor, o Vasco vai voltar para um lugar que nunca, jamais deveria ter saído. E eu espero, sim, que jamais, que nunca mais a gente veja essa Série B do Campeonato Brasileiro novamente. A gente vai falar sobre essa partida de ontem entre Vasco e Novo Horizontino. A base do Vasco é sim muito forte, uma geração de ouro que, se bem investida, que se bem montada, vai dar muitas alegrias à imensa torcida vascaína. Mas antes de começar, é claro, como eu sempre faço aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então, exatamente, se você é Vasco, eu vou pedir a sua inscrição. Sabe por quê? Porque faltam menos de 100 inscritos para a gente chegar aos 69 mil. E o que você, como bom e velho torcedor vascaíno, tem que fazer é aqui embaixo apertar no botãozinho inscrever-se. Aí você pode pensar, eu não vou me inscrever no canal dele, já tem 69 mil, só mais um não vai fazer diferença. Muito pelo contrário, a sua inscrição faz muita diferença. Então se inscreva no nosso canal, deixe também o seu like em homenagem à vitória do Vascão e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero iniciar aqui este Acorda Vascão. Primeiramente, parabenizando a você, parabenizando a mim, mas especialmente aos 20 mil torcedores que estiveram ontem em São Januário. Que festa foi essa? Mais uma vez a torcida vascaína lutando, cantando e empurrando o Vasco em busca de mais uma vitória. Torcedor, não é à toa que o Vasco esse ano, nesta temporada, está invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é à toa que em 17 partidas o Vasco tem 11 vitórias e 6 empates. E não é apenas por São Januário, pela mística do Caldeirão. Não, porque isso não vinha adiantando nos últimos anos. Isso é por mim, é por você e é por todos nós, torcedores vascaínos, que compramos essa briga. Que lá no início do ano falamos, vai ser na marra. O Vasco vai subir na marra. O Vasco vai subir com a nossa força. E tá subindo. O Vasco está muito perto de conquistar o acesso, então parabéns a você, torcedor vascaíno. E parabéns também ao Vasco da Gama, pelo trabalho que vem fazendo fora de campo, por parte da diretoria, do clube. Sim, por que eu estou falando isso? Porque ontem o Vasco teve mais de 20 mil pessoas em São Januário. Isso não acontecia há muito tempo. O público do Vasco girava ali algo em torno de 19, 18, e as vendas, na maioria das vezes, ultrapassavam os 20 mil ingressos. O grande motivo disso, era cambista. Hoje, o Vasco fez um sistema que impede ingressos de parar na mão dos cambistas. E não à toa, ontem, mais de 20 mil torcedores estiveram em São Januário. Lucas, você vai elogiar essa diretoria? Sim, dá a César o que é de César. Vamos elogiar o que tem que ser elogiado. E parabéns ao clube, como administração de São Januário, por tentar vencer aí essa batalha contra o cambismo, que é algo que prejudica muito o futebol brasileiro. E o Vasco vem fazendo isto com êxito. Então, ontem, mais de 20 mil torcedores estiveram em São Januário apoiando o Vasco. E é claro, eu fiz o meu discurso. E quem também fez o discurso apoiando você, torcedor vascaíno, foi o atual técnico do Vasco, Jorginho. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do Jorginho, falando sobre a importância
do torcedor vascaíno na vitória de ontem sobre o Novo Horizontino. Certeza que hoje a nossa torcida jogou junto o tempo todo. Então a família vascaína está feliz, a torcida está feliz eu acho que a atuação dos nossos jogadores durante todo o tempo, né, primeiro tempo, segundo tempo, a superação que nós tivemos, a supremacia também no jogo, né, a gente teve no primeiro tempo mais de 63% de posse de bola, sem tomar nenhum susto, sem tomar gol, isso foi fundamental. Então agradecer muito ao torcedor por jogar junto, eu falei isso no jogo passado, falei no jogo retrasado, o quanto é importante nós estarmos juntos, estarmos unidos, e a torcida naturalmente fez o papel dela como tem feito, e a gente fica muito feliz por tudo que está acontecendo. Então vamos lá, né, rapaziada? Agora sim vamos falar sobre Vasco e Novo Horizontino, trazer alguns detalhes aí desta partida. Uma vitória muito tranquila, 3-0 em São Januário. O primeiro gol saiu no final do primeiro tempo, um golaço, inclusive, do Figueiredo. Figueiredo tem 4 gols com a camisa do Vasco da Gama, os 4 gols de fora da área, 2 de falta, um contra o Bahia e um contra o Náutico lá no Arrudão. Um ontem fora da área contra a equipe do Novo Horizontino e um, se eu não me engano, contra o Guarani também fora de área. É de fato o artilheiro dos gols bonitos, um jogador que tem muita qualidade, jogou a bola ontem, mais uma partida boa, né, do atacante Cruz Maltino, e vem mostrando que será uma peça importante aí, principalmente nesses 4 jogos que ainda restam em 2022, mas também para o ano que vem, que olhando para o elenco é uma das peças, é um ativo que a gente olha e fala, dá para ficar para 2022, o Figueiredo está aí nesta lista. E com a vitória de ontem, a probabilidade do acesso do Vasco subiu. Hoje está entre 71% e 78%. O Vasco tem chances reais de chegar à elite do futebol brasileiro. Foi a 55 pontos, vou chegar um pouco pro lado, né? Que aí a tabela vem. Foi a 55 pontos, abriu 4 pontos do Ituano, que é o atual 5º colocado, e o Sport joga hoje às 4 horas da tarde contra o Cruzeiro. É difícil o Sport vencer, né? Porque o Cruzeiro está muito empolgado na competição, o Cruzeiro quer bater alguns recordes, então vai buscar a vitória, mesmo jogando longe do Mineirão, longe de BH, empatou a última partida contra o Ituano, então quer buscar os 3 pontos. Não será fácil para o Sport vencer a sua partida, mesmo jogando na ilha. Ou seja, em caso de derrota ou empate do Sport, essa rodada vai terminar com o Ituano sendo o clube mais perto do Vasco com 4 pontos de distância. Em caso de vitória do Sport sobre o Cruzeiro, o Sport fica apenas 3 pontinhos de distância do Vasco da Gama. Já já, inclusive, a gente vai falar sobre o Sport, que é o adversário do Vasco nesta próxima rodada. Mas ainda sobre a partida, o Vasco venceu e convenceu, como eu falei para vocês lá no início do vídeo. As estatísticas do Vasco mostram isso é comprovado através de números. Pois como vocês também estão vendo, o Vasco terminou o jogo com 52% de posse de bola, terminou o jogo com 11 finalizações, terminou o jogo com 4 sendo no gol e 7 escanteios, inclusive muitas jogadas nos escanteios. A gente vai deixar para falar sobre isso no Boa Noite Gigante, mas o treino do Alex Clafan, que é, né, esse treinador de bolas paradas que chegou ao Vasco na reta final, vem adiantando. Muitas bolas paradas, jogadas ensaiadas foram vistas ontem em São Januário e não à toa saiu o 3º gol do Vasco de cabeça do Leonardo Matos na bola parada. Algo que aconteceu apenas uma vez na Série B do Campeonato Brasileiro, lá atrás, né, com o Andrei, e agora se repetiu nesse jogo contra a equipe do Novo Horizontino, que não levou perigo à meta do Thiago Rodrigues ontem. O Thiago Rodrigues conseguiu sair ileso, foram 9 finalizações, porém apenas uma finalização no gol. Thiago Rodrigues não sujou o uniforme nesta partida de ontem. O Vasco muito bem, um Vasco de fato consistente. O Vasco voltou após 11 partidas a terminar um jogo sem sofrer gol. Isso é importante. Isso tem as mãos do Jorginho, que é um técnico, não é o Maurício Souza, que era interino, que era treinador de sub-20, não é o Emílio Faro, que era auxiliar, e é o auxiliar ainda da Comissão Permanente do Vasco, é um treinador, é um profissional, entende mais de futebol do que esses outros, por isso ele é técnico, e não à toa o Vasco vem subindo de produção. Então o Vasco fez uma boa partida, precisou de muita paciência, muita movimentação. O Novo Horizontino veio a São Januário com o objetivo de se defender. Durante o primeiro tempo, em grande parte, o Novo Horizontino colocou os seus 9 jogadores ali atrás da linha do meio campo para se defender do Vasco.
O Vasco rodando bola, né? O Vasco abriu o Anderson Conceição lá na esquerda, trouxe o Danilo Boza para ser ali um back, um central, e deixou o Leonardo Matos caindo mais para a direita, fez essa linha de 3, liberou o Andrei, liberou o Edmar na esquerda, liberou o Marlon Gomes na direita e o Yuri Lara. Então um esquema muito bem montado pelo técnico Jorginho ontem, entrou com o Ignaldo, bancou o Raniel, entrou com o Marlon Gomes, né? Então o Jorginho teve realmente uma grande responsabilidade nessa vitória. Ainda mais por ter barrado dois jogadores. Ele barrou o Paulo Vitor e barrou o Palácios. Eles já estavam recuperados aí das contusões, mas por uma opção do próprio Jorginho, deixou esses dois atletas de fora. Primeiro gol, como a gente já falou, do Figueiredo, um golaço. O segundo gol do Marlon Gomes aos 44 segundos do segundo tempo. Uma cria, uma promessa, um jogador que vem se destacando muito. E eu fico imaginando esses atletas na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E o terceiro gol do Leonardo Matos, que mereceu ser coroado com esse gol na temporada, foi responsável pela assistência também, um lindo passe pro Figueiredo ali no final do primeiro tempo, que acabou resultando no gol. Uma partidaça, foi um dos melhores em campos, e volto a repetir o que eu falei lá no início: dá a César o que é de César. Leonardo Matos jogou ontem, Leonardo Matos mostrou que é um lateral eficiente e que vai ser importante nessa reta final. Jogou bola, foi uma das melhores peças ao lado do Figueiredo, ao lado do Marlon Gomes, ao lado também do Ignaldo, que é um atleta de mais movimentação do que o Raniel, mas para mim o grande nome desse jogo de ontem foi você, torcedor vascaíno, e o técnico do Gigante da Colina. E o Jorginho falou, né, como a gente trouxe para vocês lá no vídeo da torcida, sobre a importância do torcedor vascaíno, sobre esse jogo em São Januário, e o Vasco está muito focado nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é contra o Sport, é um jogo decisivo. E antes de a gente entrar mais a fundo nesse assunto, o Jorginho falou exatamente sobre esse próximo confronto. O Vasco venceu ontem o Novo Horizontino, mas já tem que pensar no próximo domingo, pois será uma grande final nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Não, ainda não estamos garantidos ainda. A gente precisa ainda, por exemplo, né, se o Sport ganhar, continua ainda com 3 pontos e a gente vai jogar contra eles lá. Então ainda não tem nada garantido. O que eu digo apenas é que cada jogo que passa a gente consegue um objetivo, ganhar o jogo, a gente já está se aproximando com certeza do acesso. E esse jogo agora é final de campeonato, final de mundial, é importantíssimo para a gente, né? Que a gente consiga lá 1 ponto ou os 3 pontos, vai ser realmente determinante para o nosso acesso. Então, como vocês viram aí, né, de fato um jogo importante. Próxima rodada, inclusive, caso o Vasco vença o Sport e Grêmio e Bahia terminem a sua partida empatados, o Vasco pode terminar a 35ª rodada na 2ª colocação. Seria importantíssimo nessa reta final, pois tira a sua pressão, tira a pressão do Vasco e joga a pressão mais para o Bahia e para o Grêmio. Caso de vitória, o Vasco vai a 58, em caso de empate, o Grêmio para nos 58 e o Bahia para nos 57. Então, seria aí um bom resultado, no caso, essa combinação, né? O empate entre Bahia e Grêmio e a vitória do Gigante da Colina, o que não será fácil contra a equipe do Sport. Para essa próxima partida, preocupação. Leonardo Matos, que foi um dos melhores do jogo de ontem, levou o 3º cartão amarelo, está suspenso. Bruno Barão, que vem entrando muito bem, entrou novamente bem ontem, também está suspenso. E o Yuri Lara saiu com dores aos 23 minutos do segundo tempo, será reavaliado, ou seja, é dúvida para este próximo confronto. O Jorginho, ainda na entrevista coletiva, falou sobre essa próxima partida, falou das dificuldades que enfrentará e principalmente da ausência do Leonardo Matos, e ainda esclareceu que pode colocar o Miranda na lateral direita ao invés do lateral de ofício contratado pelo Carlos Brasil, Matheus Ribeiro. E nós temos tanto o Matheus quanto o Miranda, que eu tenho usado como lateral direito, e ele veio hoje, se caso a gente tivesse a necessidade, até pensei em colocá-lo, porque o Léo já estava com cartão, mas a gente acabou tendo uma necessidade de tirar o Edmar, e era a última substituição, então a gente tinha 3 jogadores ali, até o próprio Thiago estava sentindo um pouquinho a coxa, o adutor da coxa, então a gente ficou... Aí, pô... E aí, torcedor, você tá confiante? Concorda com essa ideia, na minha opinião, até mesmo mirabolante do Jorginho em ir com o Miranda na lateral esquerda? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Esse foi o Acorda Vascão, mas antes de terminar, eu quero dar um recado para vocês da Hip Store, amigo e parceiro do canal. A Hip Store é uma marca de camisas. Você que é Vasco após a vitória de ontem, tá feliz, quer a camisa do acesso? Então corre lá na Hip Store. Tem a nova camisa na versão preta e na versão branca. Linda demais e com direito à personalização. Pô, Lucas, eu queria uma camisa do Vasco retrô dos anos 2000.
Tem na Hip Store, tem tudo por lá. Ô Lucas, eu sou brasileiro, quero torcer pelo Brasil para a Copa. Tem por lá a nova camisa da Nike. O que não falta lá é camisa de todos os clubes e de várias seleções. Então, vista a Hip Store e sinta-se um craque. Não perca tempo, corre lá, parceira e amigo do canal. Se for comprar uma camisa, compre Hip Store. Você faz aí a compra de casa e ela chega na porta da sua residência, você não tem trabalho, é só mexer dedinho, não precisa mais sair, a tecnologia hoje faz isso, né? Traz essa facilidade, você tem tudo na porta da sua casa e na palma da sua mão. Então, para ter facilidade também, não se estressar na compra das suas camisas, vista a Hip Store e sinta-se um craque, tranquilo, rapaziada? Muito obrigado, agora sim, fiquem com Deus, Vascão venceu, um domingo muito gostoso. Então, como eu sempre falo aqui no canal, é claro, um grande abraço a todos e saudações vascaínas!